Olá, uma boa tarde para você ligado aqui no canal do Boi. Dia de programação começando diferente aqui na casa. Novos programas, novos cenários, tudo novo para você. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 5 de março. Entre os destaques de hoje, você vai ver: foi deflagrada uma nova fase da Operação Carne Fraca. O ex-presidente e diretor da BRF Foods é preso. As ações da empresa na Bolsa despencam. Aqui no Brasil, o preço da saca da soja bate os R$ 80 nos portos de Santos e Paranaguá. E avança o plantio do milho de segunda safra. Porém, boa parte da semeadura vai ser feita fora da janela ideal de plantio. Cotações de mercado, previsão do tempo e participação do pessoal de casa, você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente abre essa edição do Agricultura BR falando sobre a soja. Preço da oleaginosa, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Os valores do grão tiveram altas expressivas na última semana. O preço da soja na Bolsa de Chicago opera acima dos $10,50 por bushel em todas as posições de mais curto prazo. As últimas semanas foram de altas expressivas, tendo o motivo principal para essa movimentação forte a quebra da safra de soja da Argentina. O país, que é o terceiro maior produtor comercialmente falando de soja em todo o mundo, tem uma quebra muito forte por conta do período de seca que passou. A quebra na safra é estimada em até 10 milhões de toneladas por órgãos que acompanham a safra do grão no estado. Nestas últimas semanas, desde o início do mês de fevereiro para cá, altas diárias foram sendo registradas. E a gente trouxe para você o histórico dessas últimas semanas para a posição de mais curto prazo da soja negociada na Bolsa norte-americana, que é a posição de março de 2018. Veja como os ganhos foram expressivos neste período. No dia 5 de fevereiro, a cotação fechava aos $9,69 por bushel. Já no dia 12, alcançava o patamar de $10 por bushel, o que começa a ser considerado um patamar remunerador ao produtor. $10 por bushel é aquela marca que o produtor fica de olho. De lá para cá, os negócios não pararam de subir. No dia 16 do mês passado, soja negociada em Chicago para entrega em março já valia $10,21 o bushel. No dia 27 de fevereiro, terça-feira da semana passada, alcançava os $10,37 e de lá para cá teve ganhos ainda maiores. Nesta última sexta-feira, dia 2 de março, cotação estava em $10,60 o bushel. Isso equivale a uma alta de cerca de 10% em apenas um mês. A gente acompanha como que os negócios vêm operando nesta segunda-feira, início de semana, lá na Bolsa de Chicago, uma vez que o cenário continua bastante otimista. Soja opera neste momento com estabilidade, a posição de março, a de mais curto prazo, vem com um leve recuo, mas ainda assim, veja só, sustenta aquele patamar de fechamento da semana passada, quando encerrou a $10,60 o bushel. Esta posição perde agora levemente 0,7%. 0,07%, corrigindo aqui. Na coluna cotação máxima, a gente vê que esta posição já chegou hoje aos $10,67 por bushel, portanto a soja já operou em alta na manhã desta segunda-feira também. Seguindo, a gente vê a soja operando para entrega em maio, que agora vem a $10,71 mais 25 por bushel, leve alta de 0,02%. A posição de julho opera com estabilidade a $10,79 mais 25 e agosto $10,77 mais 25 por bushel, sendo que hoje já chegou aos $10,82. São os motivos da quebra da safra argentina que elevam a cotação no cenário internacional e, é claro, influenciam também aqui no Brasil. E essa soja operando em patamares altos na Bolsa de Chicago
traz os negócios da soja no mercado físico do Brasil também para cima. Tanto é que nestes últimos dias já vimos a cotação da saca do grão chegar aos R$ 80 nos portos do país. Porto de Santos e Porto de Paranaguá, os maiores exportadores da soja brasileira, já estão pagando este prêmio pela saca do grão que chega até lá. A gente acompanha agora a evolução dos preços nos últimos 60 dias. Veja só, no Porto Paulista, há uma alta de 11% no acompanhado dos últimos 2 meses. No dia 17 de janeiro deste ano, o Porto pagava R$ 72,50 pela saca do grão. Encerrava o mês de janeiro também neste patamar. Fevereiro começou a mostrar novos ganhos. No dia 19 já eram R$ 76,50 pela saca. No dia 27 do mês passado, última terça-feira, a cotação estava em R$ 78 a saca e quem negocia a saca da soja no Porto de Santos nesta semana já recebe R$ 80,50 pelo valor de cada saca do grão. Momentos de alta, então, janela de oportunidade sendo criada nesses últimos dias para quem comercializa o grão aqui no país. No Porto de Paranaguá, o valor dessa segunda-feira também está em R$ 80,50. Veja só, no acumulado dos últimos meses, a alta por lá é de 10,27%. O valor sai de R$ 73 a saca no dia 17 de janeiro. Cai para os R$ 71,50 no fim do mês, mas recupera o movimento de alta no mês de fevereiro. No dia 19, já eram R$ 76 no valor de cada saca do grão. No dia 27, alcançava os R$ 78 e nesta segunda, 5 de março, R$ 80,50. Valores em alta, então, para a soja aqui no país. E a colheita da safra 17/18 de soja do Brasil, que tem tudo para ser grandiosa, segue avançando pelo país. No estado do Mato Grosso, mesmo com o verão tão chuvoso, as atividades se encontram agora em um ritmo bem parecido com as safras anteriores, com exceção da safra passada, que teve um clima excepcional e tudo correu muito bem. Ainda assim, a média do ritmo se encontra paralelo em relação à dos últimos anos. A gente traz os números recentes do IMEA, então o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que mostra exatamente o caminhar das atividades no campo. Veja que até o dia 2 de março, a área plantada com soja no Mato Grosso já tinha sido colhida em 70,8% de toda a extensão. Nessa mesma época do ano passado, a colheita da temporada 16/17 estava um pouco à frente, em 78,4%. Mas na média dos últimos 5 anos, a colheita atingia 71,2%, mostrando, portanto, que as atividades hoje em dia caminham normalmente. As produtividades médias esperadas para este ciclo são positivas no estado do Mato Grosso. Por enquanto, o IMEA projeta que cada hectare plantado com a safra do grão no estado renda 54,78 sacas de soja. Com isso, a produção segue estimada em 30.970.000 toneladas. Os números da safra de soja para o estado mato-grossense são bastante positivos em relação aos números. Uma situação que começa a preocupar, no entanto, tem a ver com a qualidade da soja. Uma vez que choveu muito nas últimas semanas, o excesso de umidade elevou o nível de umidade do grão da soja, o que é uma situação ruim para o produtor que vai comercializar o seu produto. A gente quer saber, então, mais informações sobre o clima. Vamos falar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se o clima no estado do Mato Grosso deve continuar muito chuvoso, para saber como que essa soja, que está pronta para ser colhida, pode ser impactada ou não. Olá, Juliana, uma boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Ao longo das últimas semanas, as chuvas mais fortes na parte central do Brasil conseguiram aumentar bastante a disponibilidade hídrica do solo. Por alguns momentos, os índices passaram até de 90%. Dessa vez, a umidade do solo agora começou a diminuir. Isso porque as chuvas na parte central também tiveram períodos de diminuição de intensidade. Dessa vez, os índices agora no estado do Mato Grosso estão em torno de 80% na maior parte do estado. Então, a condição começou a melhorar, principalmente para os produtores de soja, que estão avançando com as atividades de colheita. Isso devido à diminuição também de umidade no solo. Nos próximos dias, tem previsão de chuva na região. As pancadas de chuva não devem ser tão intensas e de maneira abrangentes. Apenas as áreas mais ao norte e também no leste do estado do Mato Grosso é que devem ter pancadas um pouco mais significativas. O volume de água fica em torno de 50 até 70 milímetros, mas são pancadas ainda que de forte intensidade, mas não devem ser aquela chuva persistente. Nas áreas mais ao sul do Mato Grosso, chuva mais fraca. O volume de água aqui nas áreas mais ao sul não passa de 30 milímetros em 5 dias, até pelo menos o dia 10 de março. No decorrer da segunda semana, entre os dias 11 e 15, é que a chuva vai ganhar mais intensidade na região. Isso porque um novo corredor de umidade vai intensificar as pancadas de chuva e vai provocar chuvas fortes. Principalmente aqui nas áreas mais ao norte do Mato Grosso, previsão de acumulados elevados de até 100 milímetros e risco também para temporais. Diferente dessa situação, ainda segue as áreas mais ao sul do Mato Grosso, onde as pancadas devem persistir, mas de maneira mais fraca e também com menor volume. Ao longo da terceira e última semana, entre os dias 16 até o dia 20 de março, as chuvas mais fortes agora no estado do Mato Grosso começam a perder intensidade. Então agora já não tem previsão de chuva volumosa e também com acumulados bastante expressivos. Dessa vez o acumulado fica em torno de 50 milímetros do centro até o norte do estado. Nas áreas mais ao sul é que as pancadas ainda devem persistir, mas com menor volume. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva forte retornando para as áreas produtoras de soja do Mato Grosso, as atividades de campo podem ainda ser interrompidas e também paralisadas devido ao excesso de chuva na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Começou nesta segunda-feira e vai até a sexta dessa semana, dia 9 de março, a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, que acontece no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A Expo Direto é uma das maiores feiras do agronegócio internacional e deve receber nesta edição pessoas de mais de 70 países, somando 250 mil visitantes. O evento tem como objetivo aproximar o produtor do conhecimento, informações e da tecnologia, oportunidades de negócios e também de importantes debates ligados ao meio rural. O meu colega Fabiano Reis está por lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, acompanhando as novidades da feira deste ano e mandou um recado para a gente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, pessoal do Agricultura BR, do canal do Boi. Olha, estou aqui hoje em Não Me Toque, durante a Expo Direto Cotrijal, para levar muita coisa importante aí para a nossa programação. Olha, tem lançamento de marca de multinacional, isso mexe bastante no mercado internacional de produtos agrícolas. Aqui tem muita novidade em termos de semente, de variedades, de soluções para o campo, e nós vamos aqui fazer esse acompanhamento durante esta segunda-feira. E além disso, a nossa equipe aqui do Rio Grande do Sul virá todos os dias, portanto teremos aqui direto de Não Me Toque muita informação para você durante todo esse período aqui da feira, durante todos os dias. Vamos levar as informações para o canal do Boi, para o Agricultura BR e toda a nossa programação. Então, Juliana, é isso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações aí para quem está em casa. Um grande abraço a todos vocês. Tá certo, Fabiano. Obrigada pelos destaques. Um bom trabalho para vocês por aí. Bom, e a Agricultura BR segue por aqui trazendo informações de mercado. A gente dá aquela conferida agora no mercado de câmbio no Brasil para ver o quanto que o dólar comercial está sendo negociado frente ao real. Ele é importante demais para o agronegócio, uma vez que influencia na venda dos produtos agropecuários ou também na compra dos insumos. De olho na moeda norte-americana, neste momento ela vem operando com alta em relação ao fechamento da última sexta. Sobe 0,24% e é negociada a R$ 3,25 mais 9.
Nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. Ainda hoje aqui no Agricultura BR você tem mais informações sobre a nova fase da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada na manhã desta segunda-feira. Já já voltamos. Olá, estamos aqui preparando a 13ª edição da Dinapec, Dinâmica Agropecuária. Este ano, a Dinapec terá 4 painéis, 15 oficinas e 11 roteiros tecnológicos. Os roteiros funcionam como um dia de campo, trazendo as mais recentes inovações da agricultura e pecuária. Teremos roteiros sobre novilho precoce, pecuária de precisão, manejo de pastagens, novas cultivares e integração lavoura, pecuária, floresta. A Dinapec é preparada com muito carinho para produtores, técnicos e estudantes. Venha para a Dinapec dias 7, 8 e 9 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e pelo site www.dinapec.com. Foi deflagrada na manhã desta segunda-feira uma nova fase da Operação Carne Fraca, que ganhou o nome de Operação Trapaça. Ela investiga fraudes em inspeções sanitárias envolvendo a BRF Foods. Na manhã desta segunda-feira, o ex-presidente da empresa já foi preso e outras pessoas ligadas a ela também. Para saber mais informações atualizadas sobre mais este escândalo no setor, no país, vamos até Brasília conversar com Odacil Canepa. Odacil, ao vivo aqui no Agricultura BR via internet. Obrigada pela participação, Odacil. Bem-vindo. Quais são as informações para a gente? Bom dia a todos. Pois é, outras 9 pessoas ligadas às empresas também foram presas. Todos os 11 mandatos de prisão temporária que estavam abertos foram cumpridos pela Polícia Federal. Hoje de manhã, a Polícia Federal deu uma entrevista coletiva explicando detalhes sobre essa operação. E o Ministério da Agricultura, aqui em Brasília, hoje divulgou uma nota informando os procedimentos e dizendo que está acompanhando todo esse processo. No canal do Boi, estaremos ligados a qualquer instante, você pode voltar trazendo mais informações. Mas trazendo em mais detalhes, o que essa operação Trapaça, ela investiga de fato? Como que o Ministério da Agricultura está ligado a isso? Olha só, segundo a nota do Ministério, o alvo principal dessa operação é a fraude nos resultados dos análises laboratoriais relacionados ao grupo de bactérias chamado Salmonella SPP. A presença da bactéria é comum principalmente em carne de aves, pois faz parte da flora do intestino do animal. No entanto, segundo o Ministério da Agricultura, os procedimentos adequados e preparo minimizam os riscos no consumo, uma vez que a bactéria é destruída em altas temperaturas. Pelo menos isso é a explicação técnica do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. Tá certo, Odacil. Obrigada, então, pelas informações. Como eu dizia há pouco, a gente vai seguir acompanhando mais esse escândalo envolvendo uma grande empresa do setor agropecuário do país. E como resultado dessa prisão na manhã desta segunda-feira do ex-presidente da BRF Foods, as ações da empresa na Bolsa de São Paulo despencam. Há pouco vinham com queda de cerca de 12%. A gente acompanha o que acontece com os negócios neste momento. Ações da BRF Foods, sobre a sigla BRFS3, operam com queda agora de 14,5%. Uma baixa muito expressiva. O mercado já reage imediatamente a essa informação de prisão do ex-presidente da empresa. A ação vem agora negociada a R$ 26,34. Ação essa que é negociada na Bolsa Paulista, hoje chamada B3. A gente vê ali onde diz fechamento, quanto
estava valendo esta ação no fechamento da última sessão, ou seja, a última sexta-feira, fechava a semana passada a R$ 30,84. Neste momento, portanto, vem em R$ 26,34, sendo que já atingiu ainda valores mais baixos na manhã de hoje. A gente vê ali no mínimo R$ 26,04, portanto, movimento de queda fortíssima para a ação da BRF na Bolsa Paulista. A gente vai seguir acompanhando todo esse movimento e você acompanha tudo na programação do Canal do Boi. E o Porto de Santos registrou movimentação recorde de cargas no mês de janeiro, sendo que os produtos milho e açúcar contribuíram demais para esse nível. A gente tem mais informações agora sobre esse índice com o repórter Gustavo D'Angelo. Em janeiro, os embarques e desembarques pelo Porto de Santos somaram 8.990.000 toneladas, o melhor resultado para o mês de janeiro, com crescimento de 13% sobre o recorde anterior, registrado em 2013, e 22,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. No primeiro mês de 2018, os embarques pelo Porto cresceram 28,2%, totalizando mais de 6 milhões de toneladas. A alta foi impulsionada principalmente pelos embarques de milho e açúcar. Os embarques do grão registraram alta de 193,1%. O produto está na etapa final do escoamento da safra 2016-2017 e marcou o segundo melhor resultado histórico para o mês, ficando abaixo apenas de janeiro de 2016, quando foi exportada 1.700.000 toneladas. Embora tenha registrado queda em relação a 2017, o açúcar foi o segundo produto de maior movimentação em janeiro. Foram 897.700 toneladas, contra 929.400 toneladas no ano passado. A queda foi de 3,4%. O complexo soja registrou a terceira maior movimentação, alcançando o segundo melhor número histórico para o mês. Foram 737.500 toneladas, aumento de 8,7% em relação ao ano passado, quando tinha sido registrado o recorde anterior de 678.700 toneladas. A celulose também se destacou pelo crescimento de 42,7% em relação ao ano passado. A marca de 356.400 toneladas coloca a mercadoria como a quarta em movimentação no Porto de Santos. No mês de janeiro do ano anterior, o registro foi de 249.700 toneladas. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o plantio do milho safrinha está em andamento pelo Brasil, em boa parte dele atrasado. Isso acontece por conta do atraso na safra da soja, safra de verão, que acabou empurrando todo o calendário do plantio da segunda safra mais para frente. No estado do Mato Grosso, por exemplo, as atividades estão mais adiantadas. Ainda hoje a gente traz em detalhes o que acontece por lá. Nesta última semana, a consultoria AGER Rural trouxe o número porcentagem, quanto de área já foi semeada com o milho no país. Os números apontam que 63% do previsto já foi plantado. De acordo com a análise gráfica, a gente vê que esse ritmo segue atrás do visto nesta mesma época do ano passado, quando no dia 1º de março, 75% da temporada 16-17 já havia sido plantada. Com este número de 63% do milho, segunda safra no Brasil, sendo implantado, a consultoria AGER Rural estima que cerca de 37% da área a ser implantada vai ser feito fora da janela ideal de plantio. Vale a gente lembrar que a janela ideal é estabelecida pelo Ministério da Agricultura e aponta qual que é aquele período mais favorável em relação à condição de solo, clima e também cultivar para que a lavoura seja implantada. A situação começa a trazer alguma preocupação, uma vez que quase 40% desse milho safrinha vai ser plantado fora da janela ideal. O que vai determinar, portanto, a produtividade das lavouras é o clima daqui para frente. Para saber como que ele se comporta, então, para as áreas que já estão semeando o milho, aquelas que vão semear ainda, a gente volta a falar com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia agora e ela traz todos os destaques.
O plantio do milho safrinha já passa de 60% no centro-sul do Brasil. Mato Grosso é o estado mais adiantado, já em torno de 80% de áreas implantadas. Nos próximos dias, o tempo seco vai seguir predominando entre a região sul, estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nessas áreas onde chove, as pancadas são de fraca intensidade e de curta duração, ou seja, não atrapalham o andamento das atividades de plantio do milho safrinha. As chuvas mais significativas vão se concentrar aqui nessa parte central do país e vão se espalhar pelas áreas mais ao norte. Um novo corredor de umidade vai passar a atuar e vai trazer mais instabilidades para a região. O sul da Bahia deve registrar acumulados de até 70 milímetros em 5 dias. No decorrer da segunda semana, essa chuva forte vai seguir concentrada no centro e no norte do país. E a chuva vai se tornar cada vez mais intensa e mais localizada também. As áreas mais ao norte do Mato Grosso, sul do Pará e também oeste e sul da Bahia, é onde deve chover com mais intensidade. O volume de água pode alcançar até 100 milímetros. Nas demais áreas do Brasil, chuvas mais fracas, como é o caso aqui da região sul, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e grande parte também das áreas mais ao sul do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A partir somente da terceira semana é que a chuva volta a se espalhar pela maior parte do Brasil, volta a chover com mais intensidade entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também São Paulo. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuvas mais fortes concentradas no centro e no norte do país, as instabilidades podem sim atrapalhar o andamento do plantio do milho safrinha nessas áreas, enquanto que nas áreas mais ao sul o cenário é otimista e os produtores podem dar andamento às atividades de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. E a gente viu ali no mapa dela que o estado do Mato Grosso tem recebido um volume expressivo de chuvas, né? E esse excesso de umidade, que atrapalha a colheita da safra de soja, favorece a época de plantio do milho de segunda safra, uma vez que é preciso o solo estar com essa umidade em abundância. De acordo com dados do IMEA, apesar do atraso no início das atividades de semeadura deste ciclo, o ritmo agora se aproxima da normalidade para os das safras anteriores no estado. Vamos ver. De acordo com os dados, até o dia 2 de março, a área plantada com milho safrinha já chegava aos 84,4% no estado. No ano passado, a gente teve aquele clima excepcional em todo o Brasil, tudo ocorreu dentro do previsto. Naquela época, 92% da safrinha já havia sido implantada. Mas na média dos últimos 5 anos, que traz aí um apanhado dos anos, cada um com o seu clima específico, né, tendo um comportamento diferente, a média chega aos 85,8%. Portanto, para esta temporada, agora IMEA já classifica como ritmo dentro da normalidade. A expectativa do Instituto é de que cerca de 73,9% de toda a área destinada ao milho safrinha vai ser plantado fora da janela ideal de plantio. O assunto que a gente estava tratando agora há pouco aqui no Agricultura BR. E esse índice está bem parecido com o que o Instituto esperava no fim do ano passado, no início do ciclo, quando previa 72,2%. Portanto, tudo caminhando normalmente, como previsto no início da temporada. A expectativa de produção é grandiosa para o estado do Mato Grosso, mesmo ele tendo reduzido a área plantada com cereal. A área ficou estimada em 4.460.000 hectares, alcançando uma produtividade média estadual em 94,9 sacas por hectare. Se tudo der certo, a produção pode chegar aos 25.400.000 toneladas. E chegou a hora da participação do telespectador de casa, é o quadro Somos Todos Produtores, que mostra um pouquinho das suas lavouras aí pelo país para a gente compartilhar com os demais telespectadores do Canal do Boi. Quem participa do quadro hoje é o Venilson, ele que é do município de Roncador, no estado do Paraná, nos mandou um vídeo falando a respeito do milho
para a silagem que ele produz por lá. Está fazendo a colheita do cereal, nos contou nesse vídeo a respeito do preparo da silagem para alimentar o gado. Estão aí, portanto, as imagens do Venilson, do município de Roncador, estado paranaense, atividade no campo, tudo acontecendo muito bem, clima favorecendo o andamento dos trabalhos por lá. Obrigada, Venilson, pelas informações. Você que também quer participar do quadro, manda pra gente foto, vídeo ou até comentário pelo aplicativo WhatsApp. Nosso número é o 67 99656 2266. E chegou a hora dos indicadores do milho no Brasil. A gente acompanha como que o mercado vem comercializando a saca do cereal em uma região específica do país. Desta vez o destaque é para a região centro-oeste, onde os valores, assim como em todo o território nacional, têm registrado ganhos. Nos últimos 60 dias, o valor da saca do milho no estado de Goiás ganhou 9,90%. No dia 2 de janeiro, cotação estadual estava em R$ 25,25. No dia 26 do primeiro mês deste ano, permanecia em R$ 25,25. Patamar se repetiu assim até o dia 20 de fevereiro, quando nestes últimos dias, início do mês de março, cotação registrou algum ganho, vindo para os R$ 25,75. Nos demais estados da região centro-oeste do país, o valor da saca do cereal também tem tido alta. Esse movimento tem a ver com as exportações de milho do Brasil, que estão bastante aquecidas. Inclusive, nesta edição, a gente já mostrou aqui o volume de milho embarcado pelo Porto de Santos no início do ano. O número é surpreendente e é isso que tem impulsionado as cotações nacionais. Em Mato Grosso do Sul, os valores reagiram com muita força nos últimos dias. Veja que ele permanecia estável no início do ano, registrando em janeiro o valor de R$ 22,25 a saca. Início de fevereiro já registrava leve alta, chegando aos R$ 23,50. No dia 20 de fevereiro, registrava R$ 23,50. Nas semanas anteriores, duas últimas semanas, indicador do milho em Mato Grosso do Sul registrou forte alta, estando negociado nesta segunda-feira, dia 5 de março, a R$ 27,75. Já é uma alta de quase 25% em apenas 2 meses. Por fim, vamos ao estado do Mato Grosso, que também registrou elevação expressiva para o cereal nestes últimos dias. No acumulado de 2 meses, a alta passa de 11%. Lá atrás, no início do ano, cotação da saca do milho em Mato Grosso era de R$ 19,25. Os valores chegaram a cair no fim do mês, registrando R$ 19,00 no dia 26. Dia 7 de fevereiro, mercado reagiu levemente para cima, fechando no dia a R$ 19,25 e neste último dia 20 de fevereiro, trazendo 50 centavos a mais, em elevação de R$ 19,75 a saca. Nesta segunda, dia 5 de março, preço médio da saca do milho em Mato Grosso volta a superar os R$ 20,00, vem ainda mais para cima aos R$ 21,50 por cada saca. O Brasil caminha para ter mais uma grande safra de grãos. Não vai chegar a ser recorde na visão de algumas consultorias em relação à temporada passada, mas vai ficar muito próximo disso. A produção nacional de milho, soja cresce a cada ano, mas não cresce no mesmo movimento os sistemas de armazenagem dos grãos. Na região nordeste do país, por exemplo, começam a surgir novos problemas de estocagem do cereal. A gente vai saber agora com o Gleiton Medeiros, ele que sempre participa do Agricultura BR agora, o problema de armazenagem de milho que está acontecendo nesta região. Ele fala pra gente sobre este assunto direto de Carira, no estado do Sergipe. Então, pessoal, olha, aqui como
vocês podem ver, ó, o problema que botou todo o bolsão a perder praticamente foi isso aqui, ó. Olha como é que o milho tá molhado. Isso aqui foi o quê? Na época que estava armazenando o milho aqui, na hora de fazer o embutimento, a máquina arrastou o bolsão e tinha pedra embaixo da área que estava colhendo. E o que foi que aconteceu? Onde é que botou o bolsão? Rasgou. Agora, como deu muita chuva nesses últimos dias aqui em Carira, a umidade do solo passou para baixo do bolsão. O que foi que aconteceu? Molhou o milho. Consequentemente, você perdeu praticamente 100% do bolsão. Então, é a importância de você preparar bem o terreno na época que você for embutir, não colocar o bolsão próximo à baixada. Esse bolsão aqui, inclusive, está perto de um tanque. Isso também pode ter sido afetado também. Então, é a importância de você ver. Como você vê, ó, o milho está escuro. Esse milho escuro aqui, ó, esse milho aqui, ó, ele já deu fungos. E o que acontece? Isso aqui pode ser muito prejudicial até para quem comprar, para a questão dos frangos, que pode dar algum problema. Ele pode até economizar e comprar um milho mais barato, mas depois o dono da granja vai ter um problema. Então, a questão de você saber fazer o pós-colheita de forma correta é importante para não acontecer esses problemas. A gente tirou a parte ali que não foi contaminada, na pontinha do bag lá, ele estava dando 13. Aqui, com certeza dá 18, 19. Então, infelizmente, é a questão do manuseio do pós-colheita. A figura do consultor ela é importante para isso, para passar essas orientações para o produtor. Vamos em frente. Obrigada, Gleiton, por mais essa participação. Ele que é engenheiro agrônomo e sempre participa do programa com a gente aqui, dando dicas aos produtores rurais do Brasil. Você viu aí ele comentando, né, a respeito do milho armazenado nos bolsões ou silo bags e a problemática que há em torno disso. Não há armazéns suficientes para estocar esse cereal, portanto, os silo bags se tornam uma alternativa ao país, mas se esse armazenamento não for feito de maneira eficiente, os resultados são esses, perda da produção. A gente segue falando de milho por aqui, vamos agora ao cenário internacional. Milho negociado na Bolsa de Chicago, referência mundial para essa commodity agrícola. Os negócios vêm operando de maneira estável para algumas posições, outras têm um movimento mais forte. A de março, por exemplo, tem queda hoje de 0,26%. Cotação a $3,76 mais 25 por bushel. Posição de maio, $3,85 mais 50, leve alta de 0,06%. Negócios para julho, $3,93 por bushel, leve alta de 0,12%. E em setembro, 0,12% de elevação também, negócios a $3,98 mais 25 por bushel. E a gente segue agora com a Agricultura BR, chamando um rápido intervalo comercial. Ainda nesta edição, a gente abre uma homenagem importante que o programa faz nesta semana às mulheres. É a semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher por aqui. Você vai conhecer histórias inspiradoras. Não sai daí, voltamos já. Olá. A Embrapa Gado de Corte convida você, produtor, técnico, estudante, para participar da 13ª Dinapec. A Dinapec é um evento que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse evento, nós vamos falar sobre várias tecnologias da cadeia produtiva de bovinos. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando a validação de tecnologias para o controle de carrapato em bovinos. Esse controle de carrapato ele é importante porque o carrapato, como todos sabem, causa prejuízos de milhões de dólares para o Brasil por ano. Então, nós pretendemos falar sobre isso na Dinapec e também responder perguntas aos produtores, como por exemplo, se você pensou em criar Nelore com cruzado, você acha que esse sistema vai controlar melhor o carrapato? Essas e outras perguntas nós vamos estar à disposição na Dinapec nos dias 7, 8 e 9 de março, aqui na Embrapa Gado de Corte.
Além do trabalho pesado e de estar em um ambiente muitas das vezes masculino, elas têm de provar que são capazes de ser protagonistas. Nesta semana de Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer algumas histórias de mulheres que ajudam a construir a agricultura brasileira. Ângela é administradora por formação. Casada com um produtor rural, ela começou aos poucos a ajudar na gestão da propriedade. Os resultados foram positivos e há 1 ano e meio ela montou uma empresa que administra os negócios de outras 3 fazendas. Eu iniciei o meu trabalho dentro da propriedade e isso eu acho que acabou espelhando outras pessoas, amigos nossos, em que enxergaram uma oportunidade de ver o crescimento para as propriedades deles também, conseguindo fazer essa gestão, que hoje é uma das ferramentas fundamentais dentro da agricultura, você ter uma boa gestão. Não adianta você ser um ótimo agricultor, você ter rentabilidades altas e você não ser um bom gestor. Então, a gestão tem que caminhar junto com a produtividade. Denise sempre esteve ao lado do marido, produtor de grãos e leite. Mas de uns tempos para cá tem se envolvido mais nos negócios. Procurou o sindicato rural e hoje está fazendo um curso para aprimorar a gestão da propriedade. Quando a professora perguntou no primeiro dia o que eu vim fazer aqui, aí eu disse para ela, eu vim aprender, porque eu também quero aprender sempre mais para ajudar meu marido a gente ter uma vida boa, né? E também deixar para as nossas filhas tanto uma herança financeira quanto cultural e do aprendizado do campo, que é o que a gente vive, né? E é uma coisa que é muito bonita e que eu me criei nisso. Então eu quero ajudar meu marido sempre a crescer mais na vida e ser feliz. Ver um grupo de mulheres assim reunidas para falar das coisas do campo, até bem pouco tempo era uma raridade. O programa Mulheres em Campo da CNA, desenvolvido pelo Senar no Rio Grande do Sul, é um case de sucesso. Já qualificou centenas de agricultoras que hoje têm papel importante nas decisões da propriedade rural. E surgiu, de fato, da necessidade da mulher caminhar cada vez mais ao lado do seu companheiro, né? Fazendo a gestão da propriedade, desde o início do planejamento das atividades até o produto final. Este programa, ele trabalha 5 módulos. O primeiro deles é um módulo onde as mulheres elas conseguem fazer um diagnóstico da propriedade rural, desde o parafuso até a colheitadeira, desde a pastagem até a mangueira que existe na propriedade. Então, um diagnóstico financeiro. O segundo módulo, que pode ser agendado 1 semana, 15 dias, 1 mês, de acordo com a turma. E a gente termina lá no final dando importância para a liderança da mulher na propriedade rural, independente do tamanho da sua propriedade. A presença feminina no meio rural sempre existiu. O que mudou é que antes essa participação era voltada para o núcleo familiar. Os tempos são outros e hoje as mulheres estão participando das decisões e da gestão da propriedade. Elas estão sedentas por informação. Participam cada vez mais de espaços como esse, antes ocupados quase que exclusivamente por homens. Tem aumentado a presença das mulheres tanto na parte acadêmica quanto no campo e junto hoje nas multinacionais trabalhando. Ou seja, a mulher está tomando a frente tanto no campo, quando precisa administrar a propriedade, como também nesses eventos que a gente está participando hoje e trazendo todas as novidades tecnológicas. Cláudia é catarinense. Formada há 2 anos em agronomia, veio para o Rio Grande do Sul em busca de oportunidades no campo. Hoje faz parte da equipe de uma multinacional e tem orgulho em dizer que trabalha lado a lado com o produtor rural. O que mais me influenciou para fazer o curso, a graduação em agronomia, foi o fato dos meus pais serem produtores rurais. Meu pai só tem somente 2 filhas, então são as mulheres no campo. E a influência da minha família e o dia a dia no campo me fez pegar amor por toda a parte do negócio, desde o plantio à colheita. E foi isso que mais me incentivou para hoje estar trabalhando nessa área. E que hoje representa muito para o nosso país, né? Atualmente, 1 em cada 3 propriedades rurais do país tem mulheres ocupando funções de comando. Há 5 anos, eram 10%. Quando não são as principais responsáveis pelas propriedades, elas atuam como administradoras. Dividem as atividades com o familiar
ou estão sendo preparadas para assumir essas funções. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O levantamento foi feito ao longo de 2017 com 2.090 agricultoras e 717 pecuaristas de 15 estados brasileiros. Desde a parte da gestão até a entrega do produto final, Annelise. As mulheres hoje estão, inclusive, o próprio Senar do Rio Grande do Sul já capacitou mulheres para conduzirem os tratores, as máquinas agrícolas. Nós temos cursos nessas áreas e as mulheres estão, sim, não caminhando atrás, mas sim ao lado do homem para fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Mais abertas à inovação e sedentas por conhecimento, as mulheres estão consolidando o seu espaço. Como filho de produtor rural, eu lembro que a minha mãe apenas guardava as notas fiscais e não sabia quanto produzia, quanto ganhava. E como experiência minha, se a minha mãe não tivesse entendido, tido esse entendimento da necessidade dela começar a observar e fazer a gestão, com o falecimento do meu pai, a nossa propriedade não teria sido viável. Isso foi há 15 anos atrás e não existiam mulheres em campo. Hoje, a mulher, ela está junto, produzindo e mostrando a importância da gestão de quem realmente produz. Os avanços são consideráveis, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. É hora de falar de café por aqui. Vamos acompanhar como foram os negócios com café arábica no Brasil na semana passada. A apuração do CPEA, que toma como base o estado de São Paulo, mostra que a semana fechou com desvalorização, se comparado o valor com a quinta-feira. De quinta para sexta, portanto, o valor da saca caiu para R$ 437,18. No entanto, se a gente comparar com o valor no início da semana passada, aí sim registramos alguma recuperação acontecendo para o valor do café arábica aqui no país. Os negócios vêm, na maior parte do tempo, em queda, em virtude da safra cheia que vem por aí. Nos últimos meses, a gente tem visto os valores do café arábica na Bolsa de Nova York também despencarem. E o motivo é mesmo, uma vez que o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo. A expectativa para a safra 2018 é de uma safra bastante positiva, ou seja, cheia, vista até como recorde na visão de algumas consultorias privadas e até órgãos estatais, como a Conab, por exemplo. A gente acompanha agora como que o mercado veio operando nesta segunda-feira. Negócios que acontecem vêm em queda, com a posição de março a $1,19 mais 20 por libra-peso. Essa posição perde hoje 0,95% em relação ao fechamento da última semana. Café arábica negociado em Nova York para entrega em maio opera a $1,20 mais 20 por libra-peso, baixa forte de 1,63%. Os negócios para julho vêm a $1,22 mais 45 e o de setembro a $1,24 mais 65 por libra-peso. Vale a gente lembrar que o valor de referência para o mercado, ou seja, aquele preço que é considerado positivo, é acima de $1,30 por libra-peso. Então, com isso, dá para ver o quanto os negócios vêm pressionados. E o café que vai ser colhido dentro dos próximos meses segue em desenvolvimento pelo Brasil. Com o verão chuvoso, a condição das lavouras é positiva. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que fica o clima daqui para frente para as áreas produtoras do país. Áreas produtoras de café do Brasil seguem com boas condições hídricas, como é o caso do estado de Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. No estado do Espírito Santo e na Bahia, a umidade do solo já vem aumentando ao longo dos últimos períodos. Nos próximos dias, tem previsão de chuva bastante expressiva no centro e no norte do país. Então, Rondônia, Bahia, Minas Gerais e também Espírito Santo que são as áreas produtoras de café que devem receber os maiores acumulados. No sul da Bahia, pode chover em torno de 70 milímetros
centímetros em 5 dias. Nas áreas mais ao sul do país, é uma massa de ar mais seco que ainda segue atuando. Onde chove, são pancadas de fraca intensidade. No decorrer da segunda semana, a chuva segue forte nas áreas mais ao norte do Brasil. Então, a Bahia, o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo é que ainda recebem as pancadas bastante intensas. O volume de água na Bahia pode alcançar até 100 milímetros em 5 dias. Conforme a chuva segue forte nas áreas mais ao norte do Brasil, as pancadas seguem fracas entre a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de café ainda recebem instabilidades mais significativas, as que ficam mais concentradas no centro e no norte do país. Nas áreas mais ao sul, a chuva deve persistir, mas de maneira mais fraca. Então, por conta disso, a umidade do solo deve seguir mais elevada nas áreas mais ao norte, enquanto que nas áreas mais ao sul, apesar dessa chuva mais fraca, a expectativa ainda será de manutenção das boas condições hídricas da umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui a gente segue falando de café, negócios no Brasil, mas agora voltado para a variedade Conilon, que é produzido em sua maior parte no Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Os valores do Conilon também vêm bastante achatados no país. Isso acontece por conta da safra que vem aí, considerada positiva, segundo ano de recuperação das lavouras, depois de 3 anos seguidos de seca no principal dos estados produtores, o Espírito Santo. O movimento de mercado mostra, portanto, a expectativa em relação a essa boa entrada de café em breve no país. Cotação fechou a semana passada a R$ 312,60 a saca para o estado capixaba. Os valores tomam como referência o café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 acima. Mês de março mal começou e já temos uma queda acumulada de 0,61%. Não é só no Brasil que o preço do Conilon vem em baixa. No cenário internacional também. Isso porque o Vietnã, que é o maior país produtor dessa variedade em todo o mundo, também teve um clima muito positivo neste último ciclo e espera uma safra bastante cheia. Com isso, o cenário internacional, no lado da indústria, que faz a compra desse produto para processar, enxerga uma oferta confortável e, com isso, baixa o preço que está pagando pelo produto que compra. Os negócios no cenário internacional hoje seguem em movimento de queda. A gente vê a posição de março operando com baixa de 0,16%. Cada tonelada de café robusta, que é o mesmo que o Conilon aqui no Brasil, é negociado a $1.793. A posição de maio vem a $1.750 a tonelada, com leve queda de 0,05%. Julho opera a $1.776 a tonelada, queda de 0,11%, enquanto a posição de setembro vem a $1.780 a tonelada. Aquele valor de referência que a gente fala, que é o preço que o mercado considera positivo, remunerador, para esta commodity acima de $2.000 a tonelada. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. Ainda hoje você acompanha como foi a safra de trigo do estado de São Paulo em 2017. Ela andou na contramão do restante do país e registrou ganhos. E ainda hoje tem também em destaque um dia de campo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não saia daí, a gente volta já com estas e outras informações. Olá pessoal, eu gostaria de convidar a todos, em especial os produtores rurais, aos profissionais de ciências agrárias e estudantes, a participarem conosco do dia 7 a 9 de março da 13ª edição da Dinapec. Vocês podem fazer as suas inscrições pelo próprio site dinapec.com, a inscrição é gratuita. Nesse ano nós teremos como temática a agropecuária de baixo carbono
E dentre os vários roteiros que vamos apresentar para vocês, nós teremos o roteiro de LPF, no qual eu estarei participando juntamente com a nossa equipe. Nesse roteiro, nós vamos apresentar desde os aspectos da produção animal, como também a produção vegetal, no caso, produção de lavouras e produção de madeira nesses sistemas. E vamos chamar a atenção também para uma tecnologia que a Embrapa está desenvolvendo, chamada carne carbono neutro. Eu conto com vocês de 7 a 9 de março na Dinapec. O Brasil é vislumbrado por indústrias do agronegócio internacionais como um grande celeiro para investir. Aqui, as multinacionais firmam parcerias com empresas e cooperativas para chamar a atenção do produtor rural e mostrar as suas tecnologias para o campo. No estado do Rio Grande do Sul, um dia de campo reuniu empresas e produtores para conhecer de perto a aplicabilidade dessa tecnologia na prática. É o que você vai ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Os chamados dias de campo já viraram uma tradição nas principais regiões produtoras do país. Uma oportunidade para o agricultor conhecer novas tecnologias e as empresas a vender o seu produto. Mas com tanta oferta, vale de tudo na hora de chamar a atenção. Os campos experimentais são divididos em parcelas, onde especialistas em diferentes áreas mostram a eficiência dos produtos. Desde a semente antes de ser colocada na terra, até quando o grão vai para a indústria. Guilherme, o que vocês estão tentando demonstrar em termos de semente aqui para o produtor que vem visitar o dia de campo da Cevale? Nós estamos demonstrando aqui os benefícios dos produtores receberem as sementes tratadas industrialmente pela Cevale, né, em parceria com a Syngenta, a questão de segurança de produtos, a eficiência de máquinas, né, a questão de produtividade final, que vai assegurar essa produtividade para o agricultor. Tem muito produtor que acaba fazendo esse tratamento de semente em casa, né? Não é o ideal? Não é o ideal, né? Nós temos a questão de segurança, questões de leis trabalhistas, são produtos bem concentrados. Então, quanto que a gente conseguir tirar esses produtos da fazenda é muito melhor para o agricultor. Tem como a gente demonstrar na prática como é que isso acontece? Consegue mostrar visualmente para nós? Vamos lá. Com certeza. Então aqui nós estamos simulando se o agricultor realizar o tratamento na fazenda, né? Ou se ele já adquirir essa semente tratada, frente a uma chuva ou uma irrigação. Então aqui o agricultor vai estar perdendo os produtos, né? Por uma lixiviação do produto. Enquanto que aqui nós utilizamos produtos específicos para segurar os produtos químicos na semente, mantendo assim a sua proteção. Legal. O que mais? Aqui nós estamos mostrando a evolução dos produtos, né? Há também questões sérias como o uso de produtos contrabandeados, que isso causa impacto para o agricultor. Então, simulando aqui a diluição, como vai ser esse produto no solo. Então, aqui é um produto? Aqui é um produto contrabandeado, né? Exatamente. Então nós temos uma dinâmica desse produto não favorável para a absorção da planta. Uhum. Então aqui nós temos um bom produto para tratamento de sementes, né? Um produto de formulação ideal. Aqui é o Fortenza. Vamos ver a diluição dele em água. Então, realmente a formulação ajudando a planta na sua absorção e translocação desse produto para a parte aérea, né? A diferença é muito grande. Muito grande. E na hora, depois de colher essa semente, certamente também. Vai com certeza acarretar em maior produtividade para o agricultor. Guilherme, ainda existe muito problema do produtor para economizar. A gente sabe que o custo de produção de uma lavoura de soja, de milho, é muito grande. Para economizar, usar esses produtos sem licença? Com certeza, não é o ideal e nós estamos falando de somente 4% do investimento da cultura. Então são investimentos baixos e que vai trazer grande retorno para o agricultor. A cooperativa Cevale atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Possui 148 unidades de negócios, mais de 20 mil associados e 9 mil funcionários.
Se destaca na produção de soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango, peixe e suínos. E atua na prestação de serviços com mais de 260 profissionais que dão assistência técnica e veterinária aos associados. É em dias de campo como esse, organizado em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que a instituição se aproxima ainda mais dos cooperados. Detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de produzir alimentos de qualidade. Seu Jaime veio de Tapera, também no estado gaúcho, para conhecer as novidades. O produtor rural diz que busca estar sempre ligado no que tem de novo e que pode ajudar a melhorar a sanidade da lavoura e o bem-estar do agricultor. Hoje, sinceramente, não está fácil, mas a gente tem que acompanhar a tecnologia. Se tu não acompanha a tecnologia, cada vez vai ser mais ruim e cada vez no fim do plantio, na colheita, vai te sobrar menos. Então, hoje a tecnologia é fundamental. O senhor tem essa preocupação de comprar os produtos legais que são fiscalizados aí para ter um bom retorno na sua propriedade? Com certeza. O número 1, carro-chefe, é produto de qualidade. Assim, caminhando juntos, empresa e agricultor vão para mais uma safra na missão de alimentar as próximas gerações. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul e a Fundação ProSementes realizam anualmente um ensaio para avaliar o nível de produtividade média das cultivares de trigo utilizadas em cada safra. Os resultados da safra de 2017 foram apresentados ao setor na última quinta-feira, dia 1º de março, e mostraram que o rendimento médio, dependendo de cada cultivar que foi utilizada, teve uma diferença em até 36 sacas por hectare. Olha, esse experimento feito em 2017 analisou áreas de trigo em 7 municípios do estado gaúcho, sendo 2 regiões. Uma delas que possui um clima frio e úmido e outra um clima moderadamente quente e úmido. Foram ao todo analisadas 36 cultivares de ciclo precoce e ciclo médio e em cada uma das 2 etapas de plantio. Enfim, o resultado deste estudo todo foi apresentado na semana passada e a gente traz os destaques dele aqui para você. Um dos municípios que tiveram as maiores produtividades foi o município de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. A variedade de ciclo médio ORS 1405 foi a que apresentou o melhor resultado de campo. O trigo cultivado na primeira época, utilizando esta cultivar, rendeu 122 sacas de 60 quilos por hectare. Já o cereal cultivado em segunda época rendeu 130 sacas por hectare. Na outra região, analisada por este estudo, foi o município de Cachoeira do Sul, que apresentou os melhores índices. E por lá, cada uma das épocas de plantio teve um melhor rendimento com uma determinada cultivar. Veja só, o trigo cultivado em Cachoeira do Sul em 2017, em primeira época, teve o melhor rendimento com a cultivar de ciclo médio Tebio Toruk, que rendeu 101 sacas por hectare. Já o cereal cultivado em segunda época apresentou os melhores resultados com a cultivar de ciclo médio FPS Certeiro, que rendeu na região 99 sacas por hectare. Olha, esse resultado traz à tona o que vem sendo desenvolvido para o setor tritícola do país nos últimos anos em relação à tecnologia. Os dados históricos mostram que houve muita evolução nesse rendimento médio por hectare. Algumas cultivares foram tiradas de mercado por terem um rendimento muito baixo e outras ganham cada vez novos estudos, trazendo cada vez mais resultados ao homem do campo. O resultado todo dessa pesquisa é entregue aos sindicatos rurais de cada município, mas pode também ser acessado online no site da Fundação ProSementes. E o setor tritícola do Brasil caminha em breve para fazer a nova safra do cereal. Temporada 2017 foi de quebra no país por conta de um clima que não foi favorável, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Faltou água na parte de desenvolvimento das lavouras, que é a época que determina o potencial produtivo destas plantações.
Com isso, o mercado trouxe valores um pouco mais elevados para o cereal, mas em compensação a qualidade desse cereal colhido também foi baixa, o que não manteve as cotações lá no alto. 2018 começa com a expectativa de ter uma recuperação nessa produção, segundo dados do IBGE. A gente confere agora como que o mercado vem operando nestes dias, em época de entre-safra, para trazer o contexto aqui para o triticultor do país. Os valores no estado do Paraná registraram altas nos últimos dias. A cotação da saca de 60 quilos do trigo tipo pão ou melhorador fechou a R$ 685,13. Melhor dizendo, o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. Preços, portanto, em R$ 685,13 no fim da semana passada. A gente acompanha que os valores vinham registrando ganhos diariamente por lá. O mercado, então, opera nesse compasso à espera da safra 2018 que vem por aí. A gente dá uma conferida agora no mercado gaúcho, que na referência aqui negocia o trigo tipo brando. Os valores oscilaram bastante na semana passada, mas acabaram fechando com elevação na comparação de como começaram. O preço da tonelada do trigo tipo brando no estado gaúcho encerrou a última semana a R$ 581,07 no Rio Grande do Sul. Seguimos falando de trigo, mas agora no cenário internacional. Trigo negociado na Bolsa de Chicago é a referência para este mercado em todo o mundo. Os maiores países produtores do cereal são Rússia, Ucrânia, Austrália e Canadá. Por isso, este valor é referência para o que acontece no comércio mundial desta commodity agrícola. A gente acompanha um pouquinho, então, do que acontece por lá. Negócios nesta segunda-feira vêm com alta para o trigo na Bolsa de Chicago. E veja só, algumas posições já operam acima de $5 por bushel, que é aquela margem considerada positiva para este mercado. Opção para março vale agora $4,97 mais 25, alta de 1,06%. Trigo negociado para maio em Chicago vem a $5,05 mais 75 por bushel, alta de 1,15%. Posição de julho sobe também mais de 1% e negocia o bushel do trigo agora a $5,20 mais 25, enquanto setembro vem a $5,34 mais 25 por bushel, alta também de 1%, o mercado reagindo bem neste início de semana. E enquanto a maioria dos estados produtores de trigo do Brasil tiveram um ano negativo em 2017, em função de um clima não favorável, o estado de São Paulo foi na contramão. Teve uma safra positiva de ganhos em produção e qualidade. Quem tem as informações para a gente é o Gustavo D'Angelo. Enquanto a produção nacional registrou queda de 36% em relação aos números de 2016, o trigo paulista fechou 2017 com números otimistas. A produção do estado registrou um crescimento da safra na casa dos 10%. Em 2017, o volume produzido foi de 266 mil toneladas de trigo, número acima de 2016, que registrou 240 mil toneladas. São Paulo é hoje o terceiro maior produtor de trigo no país. E para o Sindicato da Indústria do Trigo no estado, a expectativa é de crescimento ano a ano, não só em volume produzido, mas também em qualidade. Segundo a entidade, o trigo paulista tinha uma presença pequena no mercado por conta da baixa qualidade apresentada no produto final. Cenário que foi alterado com a retomada da Câmara Setorial há 3 anos, que, supervisionada pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, reúne todos os elos de produção do grão e conseguiu, por meio do diálogo, reduzir a quantidade de variedades cultivadas e elevar a qualidade do trigo paulista. Gustavo D'Angelo para o SBA. E é hora de mais um rápido intervalo. Ainda nesta edição, a gente traz mais uma reportagem especial em comemoração à Semana do Dia Internacional da Mulher. No próximo bloco, tem esta reportagem e as últimas informações. Não saia daí, voltamos já.
Olá, produtor rural, técnico, estudante, sejam todos bem-vindos à 13ª edição da Dinapec, que acontecerá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 7, 8 e 9 de março, com entrada gratuita. Sejam bem-vindos para conhecer um pouco mais sobre os nossos capins, como, por exemplo, o capim de pânico máximo Quênia, um híbrido de pânico com alto desempenho para o animal e boa relação de folhas em relação ao colmo. Também conheça o nosso primeiro híbrido de braquiária, o Ipiporã, um híbrido altamente resistente à cigarrinha das pastagens, com bom valor nutritivo e também com um ótimo ganho individual. Conheça também o aplicativo Pasto Certo, lançado pela Embrapa sobre as principais cultivares forrageiras. Venha nos prestigiar e conhecer mais sobre esses capins. Nesta semana, a Agricultura BR exibe uma série de reportagens a respeito da mulher no agronegócio, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em todo o mundo na data 8 de março. Você vai conhecer agora mais uma história de sucesso de mulher que trabalha no agro do Brasil e faz história no setor da pecuária. Acompanhe. A participação da mulher nas diferentes ocupações da sociedade é cada vez mais crescente, não é mesmo? E na pecuária não é diferente. Por isso, para representar tantas mulheres que contribuem com este setor, eu vou começar agora com a Daniele Marques de Almeida. Ela é consultora da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a ANCP, há mais de 10 anos. Atende os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. É formada em zootecnia pela Universidade de Marília em 2000. Foi gerente técnica da Associação Brasileira de Criadores de Blonde Dactine. Em 2004, foi responsável por projeto de melhoramento genético em uma grande agropecuária aqui na região de Araçatuba. E desde 2006 atua como zootecnista com ênfase em projetos de melhoramento genético. Ela também é responsável pela Casa do Nelore e pela organização da Expo Araçatuba. Dani, é sempre um prazer conversar com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo seu trabalho e pelo Dia Internacional da Mulher. Com imenso prazer que eu estou aqui falando, com você, Gustavo, com o Canal do Boi, e estar representando todas as mulheres aí brasileiras. Para mim é um grande orgulho estar falando aqui em nome de todas. Essa é a minha história, A minha história, Gustavo, começou desde quando eu nasci. Quando eu nasci, eu já fui morar numa fazenda, onde lá nós acompanhávamos todo o manejo. Então nós tomávamos o leite direto da vaca, tinha aquela coisa dos primos irem de final de semana ou passarem as férias, nós íamos todos para o curral para ver, ordenhar as vacas leiteiras. No dia de chuva, escutar a chuvinha batendo no telhado, ou como a molecada gosta, sair para o campo, correndo, tomando uma chuva, nadar na represa, pescar na represa. Então é uma paixão que nasceu praticamente junto comigo, algo de infância. Meu pai mexia com gado de corte, também plantava café. Eu me lembro, uma lembrança muito gostosa de nós corrermos pelo terreirão de café e dar cambalhota em cima dos montes de café. Até hoje, o meu cheiro de infância é aquele cheirinho do café secando. Para mim é muito gostoso, traz muita saudade, muitas lembranças. E eu fazia prova também equestre, baliza e tambor, percorri pelo estado de São Paulo. Eu mesma aqui tratava dos animais, não tinha muito luxo não, e treinava, fazia cursos e assim por adiante. No decorrer dos anos eu decidi fazer zootecnia e graças a Deus eu tenho uma história bonita aí para contar até hoje e com muito orgulho. Dani, e como que é atuar nesse setor que é quase exclusivamente formado por homens? Olha, é um desafio bastante grande, porque a mulher ela não pode medir a força mesmo, com o homem, ela tem que medir o raciocínio, Essa é a nossa medida que é justa, para o homem quanto para a mulher. Como profissionais, para trabalhar numa fazenda, o primeiro passo é você impor limites e conquistar toda a equipe, para trazer para o seu lado, para poder ter um desempenho
eficiente do seu trabalho. Mas é bastante gostoso a partir do momento que você conquista, né, a equipe, o trabalho desenvolve com a maior eficiência possível. Certo, Dani. Agora, quais são os maiores desafios da mulher no campo? Olha, o desafio como profissional, é colocar limites mesmo, colocar limites sem se parecer mandona, colocar limites sem parecer, nossa, olha aquela doutora metida, né? Então você tem que fazer com bastante tato. E a partir do momento que você consegue, você mesmo, colocar esse limite bem discretamente, você passa a confiança de que você sabe, que ele pode confiar no seu conhecimento técnico. E o que você vai fazer lá vai ter um resultado bastante positivo, entendeu? Nós vamos aumentar a produtividade daquela fazenda. E um conselho para as produtoras, né, para as criadoras também, é a mesma coisa. E a gente está lá, passar o crédito, né, para os seus funcionários. E para quem está começando, né, também impor esse limite de que nós somos mulheres, mas nós temos o nosso lado intelectual e também trabalhamos com a mesma eficiência. Legal. Qual que é a real contribuição da mulher para a pecuária? Olha, a mulher, ela, devido a eu falei efeito maternal devido às características, desculpe, mas por causa das características das DEPs, né? Mas a mulher tem o lado maternal, né? E esse lado maternal desperta, né, variáveis de detalhes. Então a gente consegue andar pelo campo, a gente consegue detectar algumas coisas que às vezes para outras pessoas passa desapercebido. Então às vezes está passando pelo campo assim, você vê uma vaca que ela não está, você percebe que ela está incomodada, né? Então é todo esse faro, né, feminino do pequeno detalhe ou de uma informação importante que não foi anotada por não ser percebida, que pode responder ao efeito de um resultado de um trabalho, entendeu? Então eu acho que a mulher é bastante detalhista, né? Tá aí, lógico, alinhada a esse lado maternal, aí junta com a parte do amor, que a gente faz tudo com muita emoção, com muito amor, e é isso que faz aí a nossa diferença. Tá certo, Dani, eu agradeço a sua entrevista, sucesso nesse seu trabalho e mais uma vez parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Olha, sou eu quem agradeço e parabenizo também todas as mulheres do campo como eu atua, né, firmemente aí. Tá certo, muito obrigado. Essa então é a Daniele Marques de Almeida, zootecnista, consultora da ANCP. Gustavo D'Angelo para o SBA. E ao longo de toda esta semana você vai conhecer outras histórias de mulheres do agro aqui no quadro e na série Elas São do Agro. E a gente fala agora sobre soja negociada na Bolsa de Chicago para fechar o programa de hoje. Ela que vem em patamares bem altos, trazendo os valores da soja aqui no Brasil também para preços acima de 80 sacas por R$80 a saca. Vamos aos negócios então em Chicago. Negócios em alta na manhã e na tarde já desta segunda-feira. Cotação de março vem a $10, 64 centos mais 50 por bushel, alta de 0,35%. Maio opera $10, 77 centos mais 75 bushel, elevação de 0,63%. Posição de julho sobe 0,62% e vem negociada a $10, 86 centos o bushel, e a posição de agosto $10, 84 centos, alta de 0,69%. E com esta informação, encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição. Até lá!